Muito bom dia, igreja. Muito bom dia. Nessa manhã de domingo estou aqui de volta para falarmos sobre o tema das células deste mês de julho. O tema das células deste mês de julho é o que é, na verdade é chamados à oração. E o tema da célula desta semana é o que é oração. Na verdade, esse estudo aqui a gente já trabalhou num, no mês de janeiro de 2021. Então a gente iniciou aquele ano, o primeiro ano do meu pastoreio, falando sobre oração. Eu achei muito oportuno, né? Eu queria falar sobre vida de devoção. Por quê? Porque a gente falou sobre quebrantamento, a gente falou sobre arrependimento nesses últimos 2 meses e a vida de devoção é o que nos mantém na estrada. O quebrantamento é a, a, a experiência de ser convencido pelo Espírito de Deus a respeito da necessidade de um posicionamento diante do Senhor. Né? A gente é quebrantado pela presença dele, pela santidade dele, constrangido pela santidade dele, e aí é quebrantado diante dele, e o quebrantamento vai gerar esse arrependimento, essa virada de direção. Mas nós falamos sobre a permanência nesse lugar. Nós falamos que quebrantamento é um lugar do qual nós não devemos sair. A gente considerou que Davi teve problemas porque saiu desse lugar de quebrantamento e se tornou, ficou cheio de si em algum momento. O orgulho dominou em alguns momentos. E ele reconheceu isso, e a gente usou o Salmo 51 durante todo aquele mês, né, para falarmos sobre o quebrantamento. E exatamente exatamente essa ideia de falarmos desse mês agora, de julho, de falarmos sobre algumas coisas que nos mantêm neste lugar para o qual o arrependimento nos levou. Nesse lugar de quebrantamento, nesse lugar de rendição ao Senhor. Então, alguma coisa muito importante é a oração. Nós somos chamados a ela. E o que é oração? Oração é quando nós correspondemos a Deus em seu interesse por nós. Deus tem interesse pelas nossas vidas e nos chama a um lugar de profundidade, de experiência com Ele. E aí, quando nós correspondemos a esse desejo, nós estamos entrando nesse lugar de devoção que envolve oração, porque Deus nos chama para falar conosco. E aí nós respondemos a Ele: Senhor, eis-nos aqui, fala conosco. E a gente entra nesse lugar de oração. Portanto, oração não é alguma coisa que eu inicio para Deus. Na verdade, Deus inicia o papo sempre. Deus sempre inicia a conversa. Ele que nos chama e nós respondemos a Ele. Então, oração é essa resposta ao desejo de Deus por relacionamento. Tem uma frase aqui que eu coloquei nesse estudo que é bem interessante. É uma frase que nos desafia a pensar. Uma vida de oração requer o rompimento com uma vida sem oração. O que é isso, né? Em princípio parece tão óbvio isso, né? Mas uma vida de oração, o que significa dizer que uma vida de oração requer o rompimento com uma vida sem oração? O que é uma vida sem oração? Uma vida sem oração é uma vida que eu governo, uma vida que eu controlo, é uma vida que flui na direção que eu estabeleci. Então, uma vida sem oração é uma vida onde eu sou
Ah, eu sou aquele que supra minha própria alma, minha própria vida, aquele que definiu o que é melhor e qual é o meu propósito, qual é o meu sonho, qual é o meu desejo, e me dedico a trabalhar por isso. Mas a vida nos surpreende sempre. A vida, ela não vai deixar que tão facilmente eu faça o que eu quero, que eu bem entenda e tenha sempre muito êxito nisso. Não. A vida tem surpresas desafiadoras e muitas vezes nós somos levados a depressão, a profundas tristezas, a angústias, exatamente porque vamos percebendo que não somos capazes de controlar as coisas. Não somos capazes de controlar a nossa vida e a nossa história. Quantas vezes nós somos esbofeteados pela nossa própria ineficiência em nos levar onde desejávamos chegar. Quantas vezes a impotência grita diante de nós. Nesse momento, né, eu estou falando disso, estou lembrando que nesse momento eu tenho meu filho e a minha nora no hospital e vivendo uma situação que já se vão 2 meses. Se eu não me engano, está fazendo hoje 2 meses que eles estão lá. Minha nora está completamente sujeita àquela condição de não poder fazer nada, de não poder pôr o pé no chão. 2 meses, praticamente parada. 2 meses deitada. 2 meses em repouso absoluto. Sabe, nessas horas a gente fala, eu não posso fazer nada. Sou totalmente impotente, totalmente incapaz de solucionar isso. Eu não tenho respostas. E nesses momentos o mais sábio é entender que qual o melhor para mim é depositar a vida nas mãos de alguém que tem as respostas que eu não consigo dar, que tem os recursos que eu não consigo gerar para mim mesmo. Então, a vida de oração é esse lugar de dependência. A vida de oração é esse lugar onde eu digo para Deus, Deus, eu não me basto, eu preciso do Senhor. Quando a vida sem oração é aquela vida de que, assim, eu estou com problema, então eu confio no meu dinheiro, eu confio na minha inteligência, eu confio na... Enfim, eu confio em mim apenas. Mas a vida de oração é quando eu digo para o Senhor, Senhor, ai de mim, se confiar somente em mim. Cuida da minha vida, dirige os meus passos, define quem eu sou, me dá um propósito, me dá um sentido. Então, uma vida de oração vai requerer que eu rompa com uma vida sem oração, que eu rompa com a prática de agir por mim mesmo, que eu rompa com a cultura de ser aquele que governa a minha própria vida. Não. Eu preciso do Senhor, desesperadamente preciso do Senhor. Todos os dias, em todo tempo, em todo instante, eu preciso do Senhor. Eu decidi não ter autonomia quanto ao destino e ao propósito da minha vida. Vou buscar nele.
vou buscar nele propósito, sentido. Isso é oração. Então, a oração é como um oxigênio. Eu não posso viver sem oxigênio, não posso viver sem oração. Não posso viver sem estar diante dele, sem entender seus planos para a minha vida. Então, a minha identidade vai sendo gerada exatamente por quem eu entendo que sou nele. No texto de João, capítulo 15, Jesus se apresenta como uma videira e diz que o Pai é o agricultor. Bom, toda árvore é reconhecida pelo fruto que gera, né? Como a macieira dá a maçã, como a mangueira que dá a manga. Então, aquela árvore é conhecida pelo fruto que gera. E se eu estou conectado à videira, a minha identidade é videira. Se eu estou conectado a Cristo, a minha identidade é ser como Cristo. É reproduzir em minha vida a vida de Cristo. Essa é a minha identidade. E a oração fala de permanência nesse lugar. Oração fala de estar frequentemente nesse lugar, crescer nesse lugar, ser estabelecido nesse lugar, onde eu sei quem eu sou a partir de quem Ele é. Isso é oração. Isso é oração. Sabe, Isaías estava orando ao Senhor, teve uma experiência profunda com Deus, e Deus falou com ele assim, olha, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu preciso de alguém que pregue para um povo que precisa ser ensinado e exortado. E aí Isaías falou assim, esse é quem eu sou. Se o Senhor precisa de alguém que faça, eu farei, porque eu vivo para cumprir o teu propósito. Eu sou quem o Senhor quer que eu seja. Eu faço o que o Senhor quer que eu faça. Eu me submeto ao teu plano e ao teu propósito. A minha identidade está em servir ao Senhor. Ou seja, naquele ambiente de oração, o plano e o propósito, o destino de Isaías foi estabelecido em Deus. Mas ele fez uma escolha. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a oração é isso. Deus abre o seu coração e a gente corresponde ao coração dele. Na maioria das vezes, a gente entende que oração é quando eu tenho necessidades e vou pedir ao Senhor que me supra. Eu vou apresentar ao Senhor as minhas questões, né? Esperando que Ele me supra, me abençoe, me responda, cuide de mim. Bom, oração fala de petição, fala de confiar em Deus para suprir minhas necessidades, sim, de apresentar diante de Deus aquilo que é uma necessidade para mim. Oração fala disso, mas, na verdade, o meu ponto de partida para orar não é o que eu preciso receber dele. O meu ponto de partida para orar é o entendimento de que eu nada sou, nada sou sem ele, nada posso sem ele, de que eu só vou conhecer quem eu sou, qual é o meu propósito, qual é o meu destino, se eu parar para ouvir a ele. Então, a oração fala disso, né? No versículo 4, o texto diz assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ou seja, permanência.
somos incapazes de dar frutos sem permanecermos nele. Precisamos permanecer nele. E um jeito de permanecer nele é através da vida de oração. Jesus fez isso, Jesus se moveu a partir de sua vida de oração, a partir de sua conexão com Deus. Ele recebia e compartilhava, ele recebia e distribuía, ele recebia e dividia, ele recebia e dava. Então, o texto diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O texto diz mais: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não podemos fazer nada sem ele. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Não permanecer no Senhor significa estar exposto a todo tipo de males. Então, o ramo que não produz fruto é cortado, né? Se o ramo não permanece, não vai produzir fruto, então ele não serve para nada e ele é largado, né, ao seu próprio destino. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será concedido. Veja, se vocês permanecerem e eu permanecer em vocês, vocês pedirão o que quiserem. Pedir, orar. Jesus fala assim, sobre oração: pedi, dá-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Ou seja, quando eu permaneço nele, eu oro e sou atendido. Por quê? Porque eu não oro de forma isolada. A minha oração não é com base nas minhas necessidades. A minha oração, ela tem base no desejo de corresponder a ele e permanecer nesse lugar de fidelidade. Então, quando eu peço, eu recebo. Por quê? Porque eu já tenho estado conectado a ele. Jesus disse: meu Pai é glorificado, versículo 8, pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que dão muito fruto ao Pai, para o Pai. E com isso glorificam o Pai. Ou seja, o propósito da minha vida como ramo conectado à videira é agradar o Pai, dando muitos frutos. E como eu dou muitos frutos? Me tornando um discípulo de Jesus, um aprendiz de Jesus, alguém que tem o propósito de reproduzir a mesma vida do próprio Jesus. Versículo 9, ele vai dizer: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês permanecerem, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Permanecer no meu amor. Exatamente permanecer nesse lugar onde eu tenho a revelação do amor. Alguém vai dizer: mas eu posso ter a revelação do amor de Deus na palavra. É exatamente isso que acontece. Ou seja, quando eu leio a palavra de Deus, o que está acontecendo? Uma oração. Porque eu preciso desvincular a minha cabeça da ideia de que orar é eu chegar e sair falando. Quando eu leio as Escrituras, é Deus falando comigo. E aí eu não posso ler as Escrituras sem corresponder ao que eu estou lendo. Eu estou lendo esse texto, eu estou lendo, por exemplo, sobre permanecer em Deus. E aí eu estou ouvindo Deus falando comigo, Jesus falando comigo: permaneça em mim. Senão você não pode fazer nada. E quando eu leio esse texto, automaticamente eu falo: Senhor, me ajuda a permanecer no Senhor. Me ajuda a sair desse lugar de independência e confiar no Senhor para tudo. Governa a minha vida, governa o meu coração, governa os meus pensamentos, os meus sentimentos. Ou seja, eu estou interagindo com as Escrituras, eu estou ouvindo Deus,
estou correspondendo ao que eu estou ouvindo dele. Então, isso é oração, esse lugar de permanência no Senhor. No versículo 14 diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Opa! Eu pensei que eu seria um bom escravo, um bom servo ou um bom empregado se eu fizesse o que o Senhor ordena. Não, Jesus está dizendo assim, ó, vocês serão meus amigos. Essa é a relação para a qual Ele está chamando a gente. Nós não obedecemos a Deus só porque Ele é Senhor, mas porque nós o amamos. Nós obedecemos ao Senhor porque Ele nos amou, Ele nos atraiu a esse lugar de pertencimento. Jesus não quer simplesmente dar ordens para a gente. Ele quer compartilhar conosco os seus planos, o seu coração. Então, Ele não quer empregados. Ele quer pessoas com quem Ele possa compartilhar. Então, quando a gente está sendo chamado à oração, a gente está sendo chamado a esse lugar de compartilhamento, a esse lugar de entendimento, de conhecimento de Deus, esse lugar de experiências profundas, esse lugar de uma profunda revelação de quem Ele é. E quando a revelação de quem Ele é se apresenta a nós, quando a gente tem essa experiência da revelação de quem Ele é, automaticamente vem uma revelação de quem nós somos. Pedro estava diante, quando Jesus falou assim, quem vocês dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? Falaram um monte de coisa, ele falou, e vocês quem dizem que eu sou? E aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito de Deus. Ou seja, o que Pedro estava fazendo? Pedro estava correspondendo ao chamado de Jesus. Jesus falou, vem, segue-me. Pedro está seguindo. Pedro está crescendo no conhecimento de algumas coisas. Pedro está crescendo na revelação de algumas coisas. E aí, um dia, o Espírito Santo revela a ele. Esse aí, a quem eu estou seguindo, é o Cristo, o enviado de Deus, o ungido de Deus. Ele é aquele em quem devo colocar toda a minha esperança. Jesus é o Cristo de Deus, é o Filho do Deus vivo. Oh, que revelação! Ele, quando viu Deus, aí automaticamente ele também viu a ele mesmo. Por quê? Porque Jesus respondeu a ele assim, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. E eu também vou dizer uma coisa para você, você é Pedro, você é uma pedra. Eu vou edificar coisas através de você. Eu vou edificar a minha igreja através dessa revelação que você teve no seu espírito. Aí, ou seja, quando Pedro viu, teve uma visão de Cristo Jesus, uma revelação de Cristo Jesus, automaticamente ele entendeu quem ele era, qual era a missão dele, qual era o chamado dele, de ser pedra, de ser fundamento para outras pessoas, para outras gerações de crentes. Então, Pedro correspondeu ao chamado de Deus. Isso é oração. Oração é relacionamento. Então, você não vai conseguir encontrar sua própria identidade se não se dedicar a uma vida de oração. Você nunca vai efetivamente saber quem você é, por que você está aqui, para onde você está indo, qual é o seu propósito de vida. Você nunca vai descobrir exatamente quais são essas coisas se você não investir numa vida intensa e profunda de oração. Esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o desafio de Deus para nós. Vamos caminhar juntos nesses desafios. Vamos
nos conectar como igreja, como corpo de Cristo, para vivenciarmos juntos essa experiência de crescimento, nesse entendimento, nessa revelação, nessa verdade. Amém, meu querido? Deus abençoe você nessa semana. Que essa célula seja marcante, inesquecível e transformadora. E que nossa igreja entre num lugar de intimidade, de profundidade com Deus, em oração, como nunca viveu. Que haja um avivamento profundo, poderoso na vida da igreja a partir de entrarmos nesse lugar de intimidade com Deus, de correspondência com Deus, de dependência dele. Amém? Deus abençoe você, meu querido. Paz.